Ainda tem um irmão que me fez uma observação aqui no item 9, derramar do Espírito Santo versus apostasia. Eu fiz a letra A, período da graça acabando. Junho 2008, 6 bilhões 666, 666, 666. Essa informação é uma informação que eu colhi da internet, da televisão, foi dada esses dias e foi colocada na internet. Agora, no mês de junho de 2008, a população da Terra vai atingir o número de 6 bilhões 666 mil. Né? Agora, se não me engano, era para o dia 8 de junho atingir essa cifra aí. Dia 8 de junho iria atingir esse número, que é um número do homem. Não sei se os irmãos percebem, 6 é o número do homem. Na numerologia bíblica, o homem foi criado no 6º dia, tem muito a ver com o homem. Tanto que o número do anticristo, ou da besta, é 666, né? Então, o período da graça está acabando. Isso eu estou falando, irmão, porque tem muita gente, tem muito pastor que não entende isso. O período da graça é um mistério. A graça, ela revelou a igreja, que era um mistério que estava oculto, como Paulo diz, que esteve oculto através dos séculos, e que foi revelada quando os judeus, Jesus veio para os judeus, quando os judeus disseram, crucifica-o, crucifica-o. É por isso que quando Jesus veio de Betânia para o Monte das Oliveiras, no dia 10 do mês de Nissan, que é o dia 10 da semana da Páscoa, era o dia 10 que o cordeiro pascal tinha que ser separado para ser sacrificado no dia 14 do mês de Nissan. Jesus, quando ele veio no alto do Monte das Oliveiras, ele olhou para Jerusalém e disse, se tu soubesses, ao menos nesse teu dia, ele chorou sobre Jerusalém, o que te poderia trazer a paz, mas isso está encoberto aos teus olhos. Jesus estava se lembrando de Daniel 9:27. Porque a história dos judeus e da humanidade poderia ser diferente se os judeus tivessem recebido Jesus de Nazaré como Messias. A coisa seria diferente. Mas não foi. E ele sabia disso. Por isso ele chorou sobre Jerusalém e falou estas palavras. Então o período da graça é esse período de formação da igreja. Quando a igreja estiver pronta e preparada, Jesus virá buscar. Jesus irá buscar. Para mim, o período da graça já está acabando. Pastor, e depois que a igreja for arrebatada, vai ter salvação? Um irmão ali me perguntou. Vai, que o Espírito Santo ele não será tirado da terra. A Bíblia fala claramente que ele agora é aquele que o detém. Está lá em 2 Tessalonicenses. Quer ver o texto, capítulo 2? 2 Tessalonicenses. Ali está se referindo ao anticristo, ou melhor, ao Espírito Santo. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, diz assim, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele? Arrebatamento. Em outras palavras, é arrebatamento. Quanto ao arrebatamento, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor já estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto é, o arrebatamento, isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Olha aí, irmãos, o que tem que ser manifestado primeiro? A apostasia antes do arrebatamento. E seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado este iníquo, que é o anticristo,
a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A este iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Irmãos, aqui, eu queria falar um pouquinho aqui sobre isso que me foi sugerido ali, falado, porque está ligado aqui ao último sinal, que é o anticristo. O anticristo, a igreja vai estar aqui na terra quando o anticristo se manifestar. É claro que ele não vai manifestar-se como anticristo, ele não vai botar uma placa no peito e dizer, eu sou o anticristo. É evidente. Como é que nós vamos saber quem é o anticristo? Eu vou dar uma chave para os pastores passar para as suas ovelhas. O homem que estiver à frente de uma confederação de nações, de 10 nações, no final serão 10, na Europa, governando a Europa, e fizer um tratado de proteção, de paz e proteção de Israel, esse homem é o anticristo. Não tenha dúvida disso. Como é que nós vamos saber? Porque a igreja vai estar aqui. Porque isto não ocorrerá, o arrebatamento não ocorrerá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então a igreja vai estar aqui quando ele fizer esse tratado para durar 7 anos. Mas na metade desse período de 7 anos, ele quebra esse tratado e ele vai autorizar a construção do templo. Por quê? Porque ele vai profanar o templo. Não existe templo hoje para ser profanado. Então o templo terá que ser reconstruído para depois ser profanado por ele. O terceiro templo terá que ser reconstruído para ser profanado. Ele vai se assentar e vai se apresentar como Deus. E aí começa a grande tribulação. Por quê? Porque ele vai exigir ser adorado como Deus. E o judeu, por mais poderoso que seja um homem, ele jamais adorará um homem como Deus. Aí começa a grande tribulação lá em Israel e alastra para o mundo inteiro. Ele jamais vai adorar. Por quê? Porque é um homem. Agora, como que ele vai dizer que é Deus? O que ele vai fazer? Irmãos, ele vai matar as 2 testemunhas. As 2 testemunhas são 2 homens que têm ministérios semelhantes ao ministério de Moisés e o ministério de Elias. Não são Moisés e Elias redivivos, ressuscitados. São 2 homens que têm ministérios semelhantes a esses 2 homens do passado, porque os 2 tiveram seu ministério interrompido. Moisés, o projeto de Deus para Moisés era que ele entrasse na terra prometida. E ele não entrou por causa do rebanho. Moisés é um homem que foi ferido pelo rebanho. Nós, pastores, temos que tomar cuidado, porque nós podemos ser feridos pelo rebanho também e acabar ficando fora da terra prometida. Como Moisés ficou. E Elias, a mesma coisa. Elias também não concluiu o seu ministério. Tanto que ele disse, Senhor, foi só eu que fiquei. E procuro me tirar a vida. E Deus disse, não, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas já que você está preferindo morrer do que continuar, então você faz o seguinte. Você unge Azael, rei da Síria. Vai lá e unge Jeú, rei de Judá, ou rei de Israel. E unja Eliseu, profeta, no teu lugar. E eu vou te levar. Teve o ministério interrompido. Cuidado, irmãos. Até com a oração que nós fazemos, hein? Até com a oração que nós fazemos. Elias era um tremendo homem de Deus. Mas Deus antes mostrou para ele, né? Que ele não precisava ter fugido de Jezabel. Quando Deus dá aquela demonstração ali, e
ali no Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai, não sei se você sabe, é o mesmo monte. Horebe ou Sinai é o mesmo monte. Deus apresenta ali, a Bíblia diz que passou um vento que despedaçava as rochas. Você já pensou um vento que rachava pedra? Eu conheço lá, eu subi o Monte Sinai. São pedras enormes. Um vento para despedaçar pedra, mas o Senhor não estava no vento. Um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. O que Deus estava querendo falar para Elias? Elias, você poderia... Não era Deus que estava no fogo. Deus não era fogo, nem terremoto, mas era o poder de Deus ali. E Elias poderia ter usado o poder de Deus para resolver aquela situação. Mas ele fugiu. Então toma cuidado, irmãos. O que eu estou querendo dizer então aqui para os irmãos? Que o período da graça está acabando. E quando o período da graça acabar, pastor? A igreja, ela vai ser levada. O Espírito Santo, irmãos, ele está em todos os lugares, ele é Deus. Ele não vai ser levado como alguns ensinam. Ele vai com a igreja sim, mas ao mesmo tempo ele fica aqui. Agora, o que esse texto diz é que ele será colocado de lado. Hoje ele detém o anticristo. A operação do erro já manifesta, aqui diz aqui o versículo, e agora vós sabeis o 6, sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto de lado. E então será revelado este iníquo, que é o anticristo. No período da tribulação, da grande tribulação, haverá salvação. O que não haverá é a igreja. Não haverá igreja, a igreja foi levada. Então os que ficarem por aqui, os que se converterem, os que não estavam preparados, porque Jesus, quando ele fala do sermão profético, ele vai continuando ali no capítulo 25, ele conta 3 parábolas. E a parábola das 10 virgens deixa bem claro, a essência dela está no versículo 10 de Mateus 25. Quando Jesus disse, aquelas que estavam preparadas entraram com ele nas bodas, as outras ficaram. Não foram lançadas às trevas exteriores, não foram lançadas em lugar nenhum, ficaram para trás. Quem que foi? As que estavam preparadas. A igreja que vai ser levada, irmãos, é uma igreja madura, madura espiritualmente. Se a cabeça é madura, e a cabeça é Cristo, o corpo tem que ser maduro, não pode ser criança, espiritualmente falando. Porque nós formamos uma unidade com o Senhor. Hoje a cabeça está no céu, o corpo está na terra. Por isso que nos foi dada a autoridade de pisar cabeças de serpentes e escorpiões. Porque a gente pisa com o corpo, não é com a cabeça, a gente pisa com o pé. A igreja. Mas a cabeça, o corpo, irmãos, que vai ser levado é um corpo maduro. E maturidade não quer dizer anos de igreja. Porque tem crente que tem 20 anos de igreja e é crente carnal. O que é crente carnal? Que produz obras da carne, Gálatas 5. A partir do versículo 16, 19, está ali, obras da carne. O que a Bíblia fala sobre obras da carne? Crente carnal? Diz que não herdarão o reino de Deus, menos ainda o corpo de Cristo. Não entra nem no reino os que tais coisas praticam. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar nossas igrejas, nossas ovelhas, que é coisa muito séria. Cristianismo é coisa muito séria, não é um oba-oba, não. Sabe, irmãos, às vezes a gente vende muito barato a graça. A graça, ela é muito cara para Deus. Ela é barata para nós porque ela não nos custou nada. Mas para Deus ela custou o que Ele tinha de melhor, vamos dizer, tudo. E o período da graça vai acabar. E depois, pastor, vai haver salvação? Vai, mas não mais será pela graça. Eu vou mostrar isso dentro da Bíblia. Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, para você nunca esquecer disso. Lucas, capítulo 13.
Jesus está aqui no final já do seu ministério. Nesse capítulo final dele é o lamento sobre Jerusalém, quando ele está entrando em Jerusalém triunfalmente, ele vai e lamenta. Capítulo 13, versículo 22 em diante, diz assim: Assim percorria Jesus, Lucas 13, 22. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai, isto é, lutai por entrar pela porta estreita. Quem que é a porta estreita, irmão? Jesus. Jesus era a porta estreita. Ele disse: eu sou a porta. É aquela porta estreita. Jesus disse aqui: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando? Quando o dono da casa tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responder: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na sua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Agora, volte para o versículo 24 e 25. A pergunta é, se muitos se salvariam. Jesus disse: olha, lute por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão querer entrar por ela e não vão poder. Que coisa estranha essa palavra de Jesus, né? Hoje nós estamos no período da graça. Quem quiser ser salvo, basta crer, confessar e receber. Mas depois, quando é que isso vai acontecer? A resposta está no versículo seguinte: quando? Quando o dono da casa tiver se levantado e cerrado a porta, depois do arrebatamento. Depois do arrebatamento acabou o período da graça. Muita gente vai querer ser salvo depois do arrebatamento, que ficaram para trás. Mas Deus vai escolher quem Ele quiser. Irmãos, Deus revelou a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E revelou a mesma coisa a Paulo, em Romanos. Você já leu em Romanos? Ele repete. Em Romanos, acho que capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Depois do período da graça, depois que a igreja for tirada e levada, Deus vai salvar muita gente, mas por misericórdia, não mais pela graça. A graça acabou. É por isso que Jesus disse: lute por entrar pela porta estreita no período da graça. Porque vai chegar um período que muitos vão querer entrar por essa porta e não vão poder. Quando? Quando o dono da casa tiver se levantado e fechado a porta, e vós de fora começarem a dizer: abre-nos a porta. Deus vai salvar quem Ele quiser. Eu acredito que Deus vai salvar muitos católicos piedosos, muitos espíritas, muita gente que estava buscando o Senhor, e vai rejeitar aqueles que ouviram a palavra do Senhor e não quiseram nada com o Senhor. Porque Ele vai escolher quem Ele quer salvar. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. O período da graça acabou. Gostaria que você meditasse nisso. Você pode até não concordar comigo, mas pense nisso. Pense nisso. Sabe, irmão, isso é coisa séria. Porque muita gente vai ficar para trás. Alguns salvos, porque não estavam preparados. Vão ficar para trás para ser purificados na grande tribulação. Vão herdar o reino, sim, mas vão passar pela grande tribulação. Outros vão ser salvos durante a grande tribulação. Agora, durante a grande tribulação não é mais período da graça. A graça é a igreja está completa, já foi. Acabou. Agora Deus vai salvar por misericórdia. Ele vai ter misericórdia de um e não vai ter misericórdia do outro. Ele escolhe.
Hoje não. Hoje Deus salva a todos, com exceção daquele que blasfema contra o Espírito Santo. No mais, todos têm a chance de ser salvo, né? Deus vai escolher, Ele conhece o coração, vai ver o coração da pessoa. Se a pessoa estava buscando Ele no lugar errado, Ele vai usar de misericórdia com essa pessoa, que vai salvar essa pessoa, vai colocar no reino dEle, não no corpo de Cristo, porque o corpo já foi. Porque quando eu ensino, irmãos, sobre o arrebatamento da igreja, eu mostro que há diferenças. Assim, essas diferenças elas têm muito a ver com galardão. Porque Deus seria muito injusto com o apóstolo Paulo se desse a mesma posição no reino para o ladrão da cruz e para o apóstolo Paulo, não seria? Agora, o que o apóstolo Paulo e o ladrão da cruz têm igual? Justificação. Nenhum é mais justificado do que o outro. Todos foram igualmente justificados pelo sangue de Jesus. A justificação é a mesma. Agora, no reino, um vai ter uma posição e o outro tem outra. Porque é galardão. Galardão tem muito a ver com aquilo que nós fazemos no corpo. Haverá salvação. Deus vai salvar por misericórdia. Mas não, é por isso que o livro da vida está lá no tribunal, do grande juízo do tribunal branco. Mas eu estou entrando em muitas coisas que eu não queria entrar. Eu estou querendo, né, às vezes a gente fala muito rapidamente, sem uma base, assim, sem um tempo para dar uma base, pode não ficar bem sedimentado para o irmão, ou bem fundamentado. Mas o estudo, ele é muito bem estruturado, base na Bíblia. Mas haverá salvação, sim, durante o período da grande tribulação, que não haverá a igreja. A igreja já foi levada, o Espírito Santo não estará mais restringindo o mal através da igreja. Hoje o Espírito Santo restringe o mal através de quem? Da igreja. Porque é nós que oramos, é nós que enfrentamos o inimigo, não é verdade? Somos nós. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ele está em nós. Ele vai levar a igreja. Né? Agora, essas pessoas que ficarem para trás, não quer dizer que elas vão ficar. Lembre-se que as virgens que ficaram para trás, elas tinham azeite. O que elas não tinham era reserva. Mas elas tinham azeite, tinha lamparina, tinha tudo. Eram virgens, eram igual às outras. A única diferença está que umas estavam preparadas e outras não. As preparadas foram e as despreparadas ficaram. Isto diz acerca da igreja. E nós temos que preparar o povo de Deus. E que preparação é essa, pastor? Santificação. Satanás conhece essa doutrina, irmãos. E ele faz tudo para afastar os pastores e a igreja dessa doutrina. Os pastores, ele enfia lá um monte de joio e de crentes carnais dentro da igreja. E o pastor fica igual aquele cachorrinho novinho correndo atrás do rabo. Tinha assim, dando volta assim. Né, correndo atrás de crentes carnais. O crente carnal é aquele que mais dá trabalho dentro da igreja. Como é que eu sei que um crente é carnal? É só olhar, ver se ele está produzindo obras, fruto digno de arrependimento. Ou não. Se ele não tiver, é porque ele é crente carnal. Ele não deixa o Espírito Santo. Ele é nascido de novo? É. Mas ele não deixa o Espírito Santo trabalhar nele, limpá-lo, escoimá-lo, moldá-lo na imagem de Jesus. É aquele crente cheio de alma. Ele pode ter 20, 30 anos de igreja, mas a estatura dele é criança. Esse vai ficar para trás na grande tribulação. Vai passar pela fornalha, mesmo sendo nascido de novo. É claro, aquelas virgens, todas elas tinham o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Não, eram 5 virgens, eram 10 virgens e todas elas tinham. Sabe, irmãos, esse ensino é preciso tomar cuidado, né? É por isso que eu não gosto muito de entrar nele sem entrar propriamente no ensino. Eu estou querendo passar para os irmãos de que depois do arrebatamento da igreja haverá salvação. Só que não será mais pela graça, ela será por misericórdia. Sim, pastor. Sim. Tudo igual.
A única diferença é que umas tinham reserva de azeite e outras não. As lamparinas delas estavam apagando todas. Não, ela será para todos. Por quê? Apocalipse 7, a partir do versículo 9, João viu aquela multidão de todas as línguas, tribos, povos e nações que ninguém podia contar. Não era só judeu, não. De onde eles vieram? Da grande tribulação. O que eles fizeram? Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. De todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Tá? Aí acabou. Não é só judeu, não. Bom, para nós gravarmos é preciso que os irmãos comecem a usar o microfone. Então, Nivaldo, por favor, os que querem fazer pergunta, vão fazer pelo microfone. Eu vou tentar responder, mas se eu não souber, eu digo que eu não sei. Pastor Marcelo. Eu gostaria de tirar o foco da grande tribulação. A primeira é uma pergunta para saber se algum pastor, algum colega já ouviu falar. A respeito da multiplicação da iniquidade, eu recebi um e-mail recentemente e vi, quando estava fora do país, algumas fotos que na Coreia se comercializa abortos, fetos em supermercado, e as fotos trazem isso, eles comendo, assando, grelhando. Isso, eu recebi esse e-mail também. Segunda observação, o senhor, no início da manhã, o senhor falou a respeito da igreja governar com Cristo no milênio. Disse que seria para um novo momento. Eu só gostaria se teria uma pincelada só de podermos dizer como se daria o governo da igreja com Cristo no milênio. Bom, irmãos, o milênio, como eu disse, é um estudo muito longo, é um estudo bem detalhado e maravilhoso. Entretanto, o que eu quero dizer é o seguinte, que a igreja será levada, depois ela voltará com Cristo e travará a batalha do Armagedon junto com os anjos, Cristo, e estabelecerá o reino milenial de Cristo. Uma vez estabelecido o reino milenial de Cristo, Jesus governará a partir de Jerusalém, e a nossa morada será na Nova Jerusalém, que vai ficar estacionada como uma cidade. Ela é um quadrado perfeito, ela é um cubo, né? Ela tem 2.612 quilômetros em todas as direções, altura, profundidade e largura, e ali é que vão morar os santos. Nós não estaremos mais sujeitos a tempo e espaço. Como Jesus, quando ele ressuscitou, ele tinha um corpo em que ele aparecia e desaparecia. Nós a mesma coisa. Nós vamos estar governando a terra com Cristo. Por quê? Porque a Bíblia fala isso no livro do Apocalipse. Aquele que vencer, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regerá com vara de ferro. Apocalipse capítulo 2. Né? E nós vamos reger, juntamente com Cristo, as nações com vara de ferro. O governo de Cristo não vai ser um governo fácil, não. É um governo em que muda tudo. Os valores mudam todos. Por isso que eu disse que não vai ter futebol, campeonato, Olimpíada, nada que glorifique o homem. Só o que glorifica a Deus. E as pessoas que entrarem vivas no milênio, elas vão entrar com a sua natureza caída, inclinada ao pecado. A grande diferença é que elas não terão a tentação, o tentador, porque Satanás e os demônios serão presos e lançados no abismo durante o milênio. Então elas não terão tentação e tentador. E o mundo vai mudar completamente. Quem vai estar mandando é a igreja. E os anjos estão aqui. Jesus será visto visivelmente por todas. Totalmente. Como Jesus foi visto quando ele ressuscitou. Nós vamos governar. Eu não sei quem que vai governar o Brasil. Né? Vai ter um governante do Brasil, os governantes dos estados, os governantes de Umuarama, né? Os governantes, vai ter, são os príncipes do Senhor. Nós vamos aprender, irmãos, os que forem arrebatados, os que forem corpo de Cristo, vão aprender a governar durante o milênio. Isso aqui será um estágio. Nada mais do que isso. Depois nós vamos governar o universo de Deus. Deus não estava aí criando porque não tinha nada para fazer.
Se você olhar a Terra é um minúsculo planeta num sistema solar pequenininho, numa galáxia pequena também. Mas existem bilhões de sistemas solares e milhões de galáxias. Nós vamos governar tudo isso aí. Agora, como vai ser? Só Deus é que sabe. Mas nós vamos aprender a governar aqui, durante o milênio. E ele comprou homens de todas as tribos, línguas, povos e nações e os fez reis e sacerdotes. Uns serão reis e outros serão sacerdotes. Esse é o meu entendimento. Assim como Moisés não era sacerdote, Moisés era rei. Mas Arão era sacerdote, não era rei. E os dois eram irmãos, da mesma tribo. Moisés não era sacerdote, mas ele estava numa posição superior. Jesus é rei, é sacerdote e é profeta. Esses 3 ministérios, não é isso? Mas ele comprou homens e os fez reis e sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Nós vamos aprender a governar aqui. Como Deus governa, como é que Ele quer que governe. Vamos aprender aqui, né? Aqui o governo não vai ser fácil, não, irmão. Vai ser com vara de ferro. Toda essa resistência vai ser quebrada. Não vai ter profecia. Porque a Bíblia fala que no milênio, se alguém profetizar, seu próprio pai e a sua mãe o atravessarão. Porque ele está profetizando mentira. Todos vão conhecer o Senhor. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Nós vamos conhecer Jesus face a face. As pessoas eles vão receber Jesus como Senhor no milênio, não como Salvador, como Senhor. Ou recebe ou rejeita. O senhorio de Cristo. Às vezes nós falamos muito da salvação, quer receber Jesus como Salvador, mas não falamos que tem que receber Jesus como Senhor. Aonde está na Bíblia? Onde você acha na Bíblia que você pode dizer para a pessoa que ela deve receber Jesus como Salvador? Me mostra, eu não conheço. Mas está cheio de texto que diz que nós temos que receber Jesus como Senhor. É receber. Receber o senhorio dele em cima de nós. Se você receber Jesus como Senhor da sua vida, você vai fazer parte do reino dele. Porque não vai haver um outro Lúcifer lá no céu, não. Um só. Não vai haver outro, não. De jeito nenhum. Aliás, o livro de Isaías diz que o lago que arde com fogo e enxofre, que é o lugar onde vão toda essa gente para lá vai ser um horror para toda a carne. Só saber o que está acontecendo lá, nós vamos saber as coisas, né? Quer dizer, vamos ter conhecimento dessas coisas. Acho que deu mais ou menos, né, pastor? Outra pergunta? Pastor, é sobre o anticristo. O senhor colocou aqui uma dica para nós, de que o anticristo seria alguém que estaria à frente de 10 nações. Uhum. O senhor tem uma base para isso? Sim, pouco mais palpável? Sim, uma base bíblica, né? Daniel capítulo 7 fala, é o capítulo mais importante do Antigo Testamento, é Daniel capítulo 7. Onde nós temos ali a visão dos 4 animais simbólicos, depois a visão do ancião de dias e do Filho do Homem, que é Deus e Jesus Cristo. Depois é interpretado tudo isso aí, né? E ele pega então desde os tempos do rei Belsazar da Babilônia até o milênio, até o início do milênio. Aliás, até a eternidade. Então nós temos ali o seguinte, que esse pequeno chifre aqui do capítulo 7, versículo 8, diz assim, esse é o anticristo. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava grandes coisas. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo, e as visões de minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e soei dentro da visão.
E perguntei-lhe a verdade do significado de tudo isso. E ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. E disse: esses grandes animais, que são quatro reis, reis ou reinos. Eu digo reinos por quê? Porque se você olhar para o versículo 23, você vai ver que é reinos. Porque o versículo 23 diz assim: assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra. É reis ou reinos, ok? Tá. Esses grandes animais que são quatro reis ou reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível, com dentes de ferro, unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços, pisava os pés que sobravam. E também a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. Esse quarto animal tinha 10 chifres na cabeça, são esses 10 reinos. 10 chifres aqui, chifre é símbolo de poder, simboliza reinos. 10 chifres, 10 reinos, que aparece lá em Apocalipse 17. Os 10 chifres que ele tinha na cabeça, e o outro que subiu, diante do qual caíram 3. Então esse outro aí, que é esse chifre pequeno, ele não está entre os 10, ele sobe depois, e derruba 3. Então serão 10 reinos, 3 desses reinos não vão aceitar a direção desse líder que sobe no meio deles, mas não faz parte dos 10. É um pequeno chifre. Ele arranca esses 3, e ele passa a ser o 8º. Está lá em Apocalipse 17. E arranca aqueles 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. Esses santos que ele fazia guerra aqui, são os santos que ficaram para trás na grande tribulação. É a besta, é o anticristo. Ele vai fazer guerra aos santos que ficaram para trás na grande tribulação, aquela parte da igreja que não estava preparada. Irmão, leva esse negócio a sério, estude esse negócio para você ver. Você vai ver que você vai chegar a estas conclusões que eu cheguei. Até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés. Esse é o Império Romano. Aqui está se referindo ao Império Romano, que foi um reino completamente diferente e que durou séculos e séculos. Tinha uma estrutura militar, política, jurídica completamente diferente de todos os reinos anteriores. Esse é o Império Romano. E ele disse assim: será o quarto reino, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços, dividindo-os em províncias. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, Império Romano, se levantarão 10 reis ou reinos, ou estados, e depois desses 10, depois deles se levantará outro, que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis, ou 3 reinos. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, que é um ano, forma hebraica de contar. Um tempo é um ano, tempos 2 anos e metade de um tempo, 3 anos e meio ou 42 meses ou 1260 dias, que é o período da grande tribulação. Então, ali onde é o antigo Império Romano, que hoje forma a comunidade europeia, hoje tem 27 países, mas na fase final serão 10. Aliás, irmãos, 10 países. Depois vai surgir um 11º, que vai arrancar 3 desses países, tirar para fora, ou aglutiná-los. Eu não sei o que vai acontecer aí, mas ele passa a ser o 8º. O mercado comum europeu tem 27 hoje. Estão querendo enfiar a Turquia também, 28. Será o primeiro país muçulmano a entrar no Ocidente, a entrar ali. Esse negócio já está dando confusão de todo lado. Preste atenção.
A França e a Alemanha, juntamente com Luxemburgo e mais um outro país, estão querendo criar um sistema de defesa para substituir a OTAN, porque eles acham que os Estados Unidos estão ficando muito fracos em termos financeiros, econômicos, políticos, muito complicado para uma resposta rápida. Então eles estão querendo arrumar um sistema em que seria só de países europeus. Pode ser este o embrião dos 10 países, mas vai ser ali na Europa, no antigo Império Romano restaurado. Ou pode ser que no final sejam 10 países. Eu não sei como vai ser, mas serão 10. A base são esses 10 chifres aqui de Daniel 7 e Apocalipse 17 também, que fala dos 10 chifres. Também poderia ser os 10 dedos da estátua, do pé da estátua? Sim. Daniel? A mesma estátua do Nabucodonosor, quando a pedra ela atinge os dedos, os pés ali, e ela esmiuça, porque a pedra é a volta de Cristo. É Cristo, é o reino de Cristo implantado. É a volta de Jesus com a igreja, em poder e grande glória, com os anjos. Ele bate no sistema de governo humano. Você pode ver que a cabeça é a Babilônia, etc., os impérios que já existiram, né? E o último é esse do anticristo, que são os 10 dedos dos pés. Ela atinge ali, esmiuça tudo e some, desaparece como o vento leva embora. Pastor, eu queria perguntar o seguinte: é correta a afirmação dizer que durante a tribulação o evangelho do reino vai voltar a ser pregado, mesmo por João Batista? Seria uma continuação desse evangelho de arrependimento? Olha, eu não sei, tem uns que fazem diferença entre evangelho da graça e evangelho do reino. Eu não sei, irmão, se nós podemos fazer esse tipo de separação. Para mim o evangelho é um só, é a boa nova. É a boa nova da salvação, seja do reino de Deus ou da graça de Deus, né? Porque uns fazem colocando o evangelho do reino para os judeus, o evangelho da graça para... Mas a Bíblia não fala nesse sentido. A Bíblia fala de um evangelho só. É o evangelho de implantação, vamos dizer assim. Jesus veio pregando o evangelho do reino, né? Porque Jesus falava do evangelho do reino. Agora, que reino é esse? O reino de Deus aqui na terra. Aliás, a palavra de Jesus sempre foi sobre o evangelho, sobre o reino de Deus. Quando ele começou em Marcos, capítulo 1, ele diz: veio Jesus da Galiléia, depois que João foi entregue, anunciando o evangelho, dizendo: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. Ele veio pregando o evangelho do reino. Sempre ele pregou o evangelho do reino, ou seja, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus é como a semente, o reino de Deus é como a pérola de grande preço, o reino de Deus é isso, é aquilo. E depois que ele ressuscitou, naqueles 40 dias, diz Atos capítulo 1, que ele passou aqui na terra falando sobre o reino de Deus. A preocupação dele sempre foi o reino de Deus. E nos ensinou a orar: venha o teu reino. É a implantação do reino de Deus aqui na terra, porque Satanás é um intruso aqui. E ele precisa ser tirado daqui. Ele é como um sem terra aqui. Tá? Pastor, o senhor vê alguma ligação do grupo G8, G10, até que o Lula foi participar na Europa a respeito dessas 10 nações? Existe um grupo, né, na Europa. Sim. Das 8 nações mais ricas, não, as 7 nações mais ricas, mais a Rússia, né? Pode até ser esse embrião. Entretanto, a Rússia não fazia parte do Império Romano. O Império Romano ia até perto da Inglaterra. A Inglaterra, irmãos, olha que coisa interessante. A Inglaterra, ela faz parte da comunidade europeia, mas ela não aprovou o euro. Ela não integrou na comunidade a moeda dela. Porque o Império Romano ia até a Inglaterra, mas não toda a Inglaterra. Um pedaço dela só. O Império Romano ia. Então, esse Império Romano restaurado, redivivo, é de onde subirá esse homem na Europa, né? E ele vai estar à frente dessa confederação de nações. E eles estão, irmãos, agora, esses dias a Irlanda deu um cheque lá, disse não à comunidade. E agora estão todo complicado, eles não sabem o que vai fazer, o que vai acontecer com essa comunidade europeia. Essa semana passada, uma notícia que saiu aí,
num plebiscito, a Irlanda disse não. Acho que é a Irlanda ou Islândia, um desses. Escócia, é a Escócia. Da Constituição, a Escócia. Isso. Não aceitaram. E lá a coisa só funciona quando todo mundo está de acordo. Você acha que vai funcionar esse negócio? Não vai. Só vai funcionar na mão do anticristo. Na mão do anticristo, com vara de ferro, ele vai governar as coisas do jeito dele. Alguma pergunta? Não? Então nós vamos encerrar, né, irmãos? Tem mais um aqui? Tem. Pastor, voltando lá no princípio, bem no comecinho do nosso estudo aqui, o senhor falou a respeito do nosso governo, nosso presidente, né? Eu não votei, não voto no presidente Lula nunca. Sei. Porém, oro por ele hoje. Sim. Mas a Bíblia diz, falando lá a respeito de quando Satanás tentou a Jesus lá com respeito aos reinos, e a Bíblia diz lá em Romanos 13, né, que não há autoridade que não seja constituída por Deus. E as autoridades que existem Foram constituídas por ele. Queria só um esclarecimento. Sabe? No meu entendimento, aí nós estamos dentro da vontade permissiva de Deus. Quando o Lula... Eu vou falar isso, irmãos, é uma opinião muito pessoal minha. Ela tem o mesmo valor da tua opinião, ok? Quem sabe a tua vale até mais do que a minha. A sua pode estar até muito mais certa do que a minha. Mas eu, quando vi esse homem assumir o governo, eu cheguei à seguinte conclusão: é para juízo. E agora, quando ele foi reeleito, então, depois de todos aqueles escândalos, aquelas coisas que teria derrubado qualquer governo, e ele foi reeleito com uma estrondosa maioria, eu disse, é para juízo. Então, a medida da iniquidade está subindo, para que haja uma colheita. Eu disse para vocês que Deus é paciente. Ele vai deixando a coisa, mas ele colhe, ele ceifa, ele julga. Não está respondido, porque eu também acredito dessa maneira. Tá, né? certo. E eu só queria só um esclarecimento. Tá bom. Obrigado, senhor. Mais alguém quer alguma pergunta? Fala, irmão. Mais ali, Nivaldo, faz favor. Nós já estamos terminando, né, irmão? Nós precisamos 4 horas, nós queremos terminar, dar um lanche para os irmãos e despedi-los em paz de barriga cheia. Pois não, vamos ver a pergunta. Pastor, 2 perguntas assim. No arrebatamento da igreja, crianças, filhas de não crentes, serão arrebatadas? Segunda pergunta, a salvação para os judeus. A salvação para os para judeus? os judeus. Quando que vai acontecer aí a salvação para os judeus? É na grande tribulação? É só isso. Tá, sei. Bom, quantas crianças de não crentes, eu não posso responder essa pergunta dogmaticamente, não sei, não posso dizer. Eu tenho uma opinião, e tenho uma opinião que pode estar certa e pode estar errada, irmão. Né? Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 7, que ele vai tratar do assunto da família ali, dos casamentos, etc., né, das perguntas acerca dos casamentos, ele diz no versículo 13 e 14, ele diz assim: e se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se aparte dele. Porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Não sei. Você faz uma exegese aí que você achar que cabe. Não sei se você consegue fazer uma exegese aí. Por outro lado, Deus pode salvar essas crianças, não no arrebatamento, mas salvá-las, não integrando-a no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é outra coisa, irmãos. O corpo de Cristo é para vencedores. Aquele que vencer, eu farei isto, aquele que vencer, eu falei aquilo, aquele que vencer, eu falei aquilo outro. São 7 promessas, uma promessa dividida em 7 partes.
E a última parte, que é a igreja da Laodiceia, que é a igreja do povo do juízo, a essa tem a promessa mais gloriosa. Está lá em capítulo 3, versículo 21, acho que 21, que diz assim, Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então a igreja é de vencedores. Mas Deus poderá salvar as crianças, mesmo de um incrédulo, por misericórdia, porque Ele é misericordioso. Entre misericórdia e juízo, a Bíblia diz que triunfa a misericórdia. Essa é a resposta que eu tenho. Quanto aos judeus, é a pergunta sobre os judeus, salvação para eles, o judeu está sendo salvo hoje, mediante a graça. E se eu pudesse falar sobre o código da Bíblia para vocês, eu ia mostrar para vocês que os judeus estão se convertendo em muito por causa do código da Bíblia. Porque o código da Bíblia, eles descobriram, amém, eles descobriram que Jesus de Nazaré é o Messias. Está dentro da Bíblia. Está dentro de todas as profecias bíblicas do Antigo Testamento messiânicas. Vale a pena nós marcarmos um dia para falarmos sobre o código da Bíblia e mais algumas coisas. Querem fazer? Quando Jesus falou que vinde a mim as crianças, porque elas é o reino dos céus, ele não estava incluindo todas as crianças? Isso, a impressão que nós temos é isso. Mais um texto que poderia nos dar essa base de que todas as crianças herdariam o reino dos céus. Agora, veja bem, reino dos céus não é corpo. Corpo é uma coisa. O reino de Deus, irmãos, você pode herdar o reino de Deus em vários níveis. E um deles é o corpo. O mais elevado é o corpo de Cristo. Esse é para os vencedores. Mas tem gente que vai herdar o reino de Deus dentro das bem-aventuranças. Ou não vai? Dentro das bem-aventuranças. Vai ou não vai? O Salmo 37 não diz bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E Jesus não falou das bem-aventuranças? Os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, deles é o reino dos céus, etc, etc, etc. O reino de Deus tem vários níveis. Um deles é a terra. Davi será rei eternamente aqui, depois do milênio. A terra fará parte do reino de Deus, ela sempre fez. Só que nós vamos governar aqui um milênio, depois não. Depois quem vai governar aqui é Davi, os judeus. Mas aí nós já estamos entrando no milênio. Mas vale, viu, irmão? Valeria, sim. Por isso que eu disse, não podemos ser dogmáticos nesse assunto. Eu dei 2 textos e a irmã arrumou mais um terceiro. Pastor, eu conversei com o senhor no intervalo do almoço, me parece, sobre a questão das pestes, sobre a gripe das aves, né? Uhum. Que eu vi uma afirmação que essa doença que dá nelas é provocada pelo tipo de alimentos que é dado a elas com os seus restos, com as fezes das próprias galinhas, né? Uhum. Então diz que é uma vingança das galinhas, né? Contra a humanidade. E a outra coisa é a questão do sentimento judaizante dentro das igrejas evangélicas hoje. Se o senhor podia pensar e falar alguma coisa sobre essa questão, porque se nós estamos na iminente volta de Cristo, vai voltar-se o tratamento de Deus para Israel, cumprindo a última semana de Daniel. Vai. E se esse sentimento que as igrejas têm de orar por Israel, de visitar Israel, de colocar símbolos judaicos dentro dos cultos, né? Se isso está havendo devido a essa aproximação da mente de Deus que já está voltando para Israel. Olha, irmãos, eu penso que esse sentimento que nós poderíamos chamar judaizante, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque se nós começarmos a querer guardar o sábado, fazer isso, fazer aquilo, daqui, voto de Nazireu, e mais, aí nós já estamos voltando à antiga lei. Nós estamos debaixo da graça. A graça é muito superior à lei. Então nós nunca podemos abandonar a graça para voltar à lei. Agora, o que está na lei, muitas vezes nos serve como aio, como indicador, como sombra, e nós devemos, e não devemos desprezar. É as Escrituras, é a revelação de Deus. Agora, amar o povo judeu é uma coisa, e identificar-se com ele em termos de culto é outra. Então aí nós precisamos separar as coisas, né?
E quanto ao problema das galinhas lá, né, de colocar pele, ossos de animais, de galinhas e fazer ração e por isso gerou esse vírus que está ameaçando o homem, com a vaca louca a mesma coisa. A doença da vaca louca, a origem é porque a ração é animal. Então o boi lá não é boi verde como o nosso. Então a doença da vaca louca que pode passar para o homem tem o mesmo problema, ou seja, a ração, o alimento que o animal come é restos dos próprios animais que vai gerar esse negócio. Deus não mandou comer grama e não carne, bicho, e agora a gente vai comer, né? Então é isso que acontece, ok? Eu acho que nós podemos terminar. Eu quero agradecer, vamos ficar em pé? Eu quero agradecer muito a presença dos irmãos, a paciência de me ouvir todo esse tempo. E foi uma alegria conhecer pastores. E eu quero dizer uma coisa assim, muito pessoal. Irmãos, se eu passar por você e não te cumprimentar, não é que eu sou orgulhoso, é que eu tenho uma dificuldade muito grande de identificar pessoas e fisionomias, nomes, essas coisas. Eu só guardo fatos. Fatos eu guardo com muita facilidade, mas fisionomia e nomes, me perdoe, que pode ser que eu não vá eventualmente, mas você me cumprimenta, pastor, eu sou o pastor fulano de tal, já digo o teu nome lá da igreja, que assim você me ajuda, tá? Senão eu vou ficar assim, querendo adivinhar quem é você. E esse segundo encontro, você ore para que Deus me dê a graça, a sabedoria, poder estar aqui. Eu tive muita dificuldade, até afta na ponta da língua, afta na língua, e muita coisa para poder, Satanás, assim, atacando a gente, né? Para a gente poder estar aqui. Mas graças a Deus nós pudemos estar. E eu agradeço muito a presença de cada um e quero abençoar a vida de cada um de vocês. Pai Santo, nós queremos te agradecer por este dia, Senhor, que nós meditamos em tantas coisas, tantas informações, ó Deus, tantas meditações, tantas reflexões, e eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor use, Senhor, tudo isso que foi dito aqui, ó Pai, para falar ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, a fim de que cada um, Senhor, possa tomar esta palavra, meditar nela, remoê-la, ó Pai, e também aquilo que o Senhor for testificando, como os bereanos faziam, aquilo que o Senhor for testificando, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter a capacitação do Teu Espírito para passar aos rebanhos, a fim de que preparem o seu povo, Pai, para o arrebatamento dos Teus santos. A nossa oração é Maranata, venha logo, Senhor Jesus, nós queremos estar para sempre com o Senhor. A nossa pátria está nos céus e é para lá que nós queremos ir. Por isso, vem logo, Senhor Jesus. A nossa oração é Maranata, venha logo, Senhor Jesus. Quero abençoar o ministério, as famílias aqui dos meus irmãos, dos meus companheiros. Ó Pai, guarda cada um na viagem de volta, as suas respectivas famílias e amplia, Senhor, a visão escatológica de cada irmão, de cada irmã, para que eles possam ser, Senhor, luzeiros e trombeteiros, ó Pai, ser atalaias ali onde o Senhor os tem colocado. Prepara a tua igreja para a volta de nosso Senhor. Usa também essas gravações para essa mesma finalidade, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.